ela é a coisa mais bem-vinda que poderia acontecer, né? O Lula foi enfático ao falar sobre a criação de uma CPI para apurar a invasão à sede dos três poderes em Brasília no último dia 8 de janeiro. O presidente se disse contra a abertura da investigação, avaliando que isso poderia criar um tumulto desnecessário no governo. Você vê, esse vai e vem, parece, é do Pepeu Gomes, né? Esse vai e vem. Então, agora porque a CPI todo mundo sabe como começa, mas ninguém sabe como termina. Essa é a questão da CPI. Bom, então ele era a favor, agora ele acha desnecessário, mas segundo o jornal O Globo, senadores e de partidos aliados ao governo federal vão na contramão de Lula, já que defendem uma investigação própria sob o argumento de que o legislativo, a exemplo do executivo e do judiciário, também foi vítima dos atos. Claro. Renan Calheiros, do MDB, Omar Aziz, do PSD e Cid Gomes, do PDT, são alguns dos nomes que querem a CPI. O recolhimento das assinaturas está a cargo da senadora Soraya Tronic, do União Brasil. Bom, você tem alguma ressalva à CPI? Tenho. Tem? Por favor, vou começar contigo, então. Então tá. Eu achei que a gente fosse concordar em quase tudo hoje. Não, eu tenho. E falei disso no Fast News da noite, né? Onde eu tô essa semana como comentarista. Eu tenho uma certa probleminha aí com CPIs. Eu acho que, na verdade, as CPIs servem só para politizar o tema. E aí até foi um pouco dura lá no Fast News, porque eu disse o seguinte: quem usar o que aconteceu dia 8 de janeiro para politizar, ou seja, para ganhar votos em cima disso, para mim é tão criminoso como quem teve no ato. Então, vamos fazer isso já está acontecendo, hein? Pois é, mas vamos ter uma CPI para quê? Qual é o produto? O que de prático vai sair dessa CPI? Mas você não acha que o objetivo de uma CPI, comissão parlamentar de inquérito, não é justamente ter uma visão política em cima? Porque é o povo participando da investigação. E pergunta para você, só para complementar a sua resposta. Você também foi contra a CPI da Covid? Porque se ganhou, muita gente fez política com uma pandemia global que matou muita gente. E se abriu uma CPI naquele momento, se investigou muita coisa, enfim, a despeito de tudo que aconteceu ali. Minha pergunta é, você se coloca contrário agora à CPI para investigar esses atos antidemocráticos, mas você também foi contra a CPI da Covid? Na verdade, em razão do resultado da CPI da Covid, é que eu estou dizendo que eu sou contra a CPI agora do vandalismo. Mas você é contra só agora ou você foi contra lá também? Mas a CPI do mensalão... Isso. Né? Porque, na verdade, eu acho que toda investigação é positiva. Sim, mas a gente sabe que pode ter politização? Pode. O que a gente teve ali de efeito prático da CPI da Covid? Concordo com você. Exato. Se politiza além da Simone Tebet saindo a candidata à presidência. Nada contra a Simone Tebet. Gosto muito dela. Acho bastante interessante o trabalho dela agora, no início. Porque tem poucos dias, né? No Ministério da Fazenda, mas... 14 horas e 33 minutos e a gente está debatendo aqui a iminente CPI dos atos de 8 de janeiro. Desculpa, conclua. Pode concluir. Não, então é isso. Assim, o que a gente vai ter de prático? Porque já tem STF investigando, Pacheco e Lira já pediram a Aras. Aí aquilo que eu te falei, né, do Lula. Tá tendo essa desconfiança mútua entre todo mundo. E a CPI, pelo menos, é pública, porque uma investigação na persecução criminal, ela é sigilosa. Ninguém sabe o que acontece no inquérito que vai virar ação no STF. Gente... Agora, a CPI é pública. É importante todo mundo dizer que toda investigação vai ser positiva. E eu acho que, apesar do nome que apareceu aí, Renan e tal, abrir uma comissão parlamentar de inquérito que possa investigar, como foi dito, o legislativo foi invadido, foi depedrado, enfim, tem que se abrir sim. A despeito de que eu também concordo com você que se politiza muito. E aí tem um grande juiz nessa partida de futebol chamada Brasil, que somos nós,
os eleitores brasileiros, o povo brasileiro, o cidadão que realmente está preocupado com o Brasil, com seus problemas, o pagador de imposto. Nós é quem temos que ficar de olho nos parlamentares, como isso vai ser conduzido, quem está querendo tirar algum proveito político desse processo. Nós precisamos realmente, eu falo isso em vários programas, nós precisamos elevar o nosso nível de educação política. Para nós, eleitores, porque somos nós que empregamos essa galera, legislativo, executivo, nós é que damos um emprego para eles e que podemos tirar este emprego deles nas eleições. Compete a nós. Nós temos que ficar de olho, a imprensa vai dar ampla cobertura. Acho que o Pavinato falou muito bem, uma CPI no Congresso Nacional vai ser aberta. Nós vamos acompanhar isso pela televisão, pelos rádios, aqui pela Jovem Pan. A gente vai poder participar, porque em alguns casos é aberto. Nós vamos ter mais acesso do que, por exemplo, acontece no STF. Eu acho, só para complementar, para você discutir, eu acho que há também um certo receio. É uma pergunta, tá? Não sei. Fica a pergunta no ar. Será que não há um receio de que essa CPI saia do controle e, de repente, chegue em pessoas do governo? Então, a CPI não tem controle. Exatamente. Eu só acho assim que os parlamentares têm que ter responsabilidade. Perfeito. Com aquilo que vão se empenhar em fazer. Porque se a gente for preocupar com a inutilidade do trabalho parlamentar, a gente fecha o Congresso, porque a gente vê a qualidade das leis que saem dali. Trocaremos parlamentares em 2026, deixe o Congresso aberto. Que os anjos passem e digam amém. Que cheguem agora uma legislatura mais compromissada. Sim, exatamente. E que não use isso como bandeira política. Sim. Ou seja, returning vote, como a gente fala no inglês. Ou seja, aproveitar isso para fazer o nome. O interessante é que essa CPI será de um novo Congresso, que vai tomar posse agora em fevereiro. Então, nem que essa questão de política. Essa CPI que está vindo agora é do Senado. Né? A maioria continua no mandato de 8 anos. Mas eu acredito que o Congresso vai querer transformar isso numa CPMI. Eu acredito que é normal que as pessoas pensem que a primeira reação do Lula ao ser contra essa CPI é porque ele deve estar com medo de que vai chegar nele. Mas eu discordo disso. Eu penso que o principal ponto é que essas alianças, a governabilidade ela está sendo costurada agora, então uma CPI ela vai polemizar e talvez lá na frente fique difícil para ele governar, porque vai ter pessoas que ali que de repente passariam a ser aliados do governo que vão ser contra ou que vão falar algumas coisas que vão prejudicar. Porém, eu acho necessário, porque vamos olhar para o que aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo. Lá o Congresso americano criou como se fosse uma CPI, que é o que eles chamam do January 6 Committee, que era um comitê dos ataques de 6 de janeiro. Esses ataques, eles ajudaram a produzir um relatório por esse comitê de 845 páginas e uma das coisas que foram ditas nesse relatório foi você orientar para que, por exemplo, o Donald Trump se tornasse inelegível para a próxima eleição. E mais um ponto em relação à diferença com o Brasil e os Estados Unidos. Aqui, os 3 poderes foram atacados: judiciário, legislativo, executivo. Lá foi só o legislativo, só o Capitólio norte-americano. Então, o legislativo brasileiro, ele deve sim ter a possibilidade de investigar um ataque que veio contra si próprio. Não só deve, como tem. Como tem. Constituição. Só me diz uma coisa, olha que maravilha que é a democracia. Eu até imagino que politicamente o Lula vai querer segurar a CPI o máximo que ele puder, porque certamente uma CPI no começo do mandato vai atrapalhar a articulação política, não tenha dúvida disso. Mas também atrapalharia em outros governos, onde eles estavam ali na linha de frente, para fazer aqui lá na linha de frente, defendendo que tivesse CPI, porque é importante que se investigue. E é importante que se investigue. Então, olha que maravilha que é a democracia. Agora, no governo Lula... É uma maravilha quando ela tem democrata, né? Agora, no governo Lula, teremos uma CPI, se tudo desenhar como está indo. E diferentemente da Covid, né, não tinha, né, um movimento judicial por detrás. Aqui já tem uma investigação, já tem gente denunciada. Nós estamos na iminência de decisões que vão condenar ou absolver. E o que for produzido na CPI pode mudar o resultado dessa ação penal. Ou seja, eu estou produzindo um material aqui que vai servir para uma coisa que já existe em juízo. Enquanto que do outro lado não tinha nada, tinha só a CPI. Foi só o AUE. Né? Não aconteceu nada.
Então, eu acho que agora ainda nesse momento de desconfiança, porque o povo vai poder participar. O povo vai poder mandar todos aqueles vídeos que eles mandam no Twitter, que eu fico recebendo de quilo, de baseada. Aí vai mandar para a CPI vai ver se é verdade, vai ver se é mentira. Aí todo mundo vai poder ficar tranquilo. Porque com o inquérito sigiloso, como é a regra, da persecução penal, ninguém vai ficar tranquilo. E ninguém fica pacificado, ninguém se pacifica quando está inquieto. Pavinato, o importante de todo esse movimento também é a gente perceber que não há publicamente ninguém de relevância apoiando. Então isso é muito bom, isso é muito positivo para a nossa democracia. E outro ponto que eu queria falar aqui é, na verdade, a nossa consciência política, né? A gente falando, o pessoal vai utilizar aquilo, os políticos vão utilizar isso para se promover. Mas, pessoal, eu quero que um político que eu tenha votado use de um bom trabalho que ele tenha feito para se promover, afinal de contas ele está ali para isso. Então eu acho extremamente importante, esse é o trabalho, um dos principais trabalhos dos senadores é a fiscalização, e eu sou totalmente de acordo, tem que ter, tem que expor. O político faz por que para não? se promover. Por que não? A pergunta que eu deixo é por que não ter? Se vai investigar, se é para elucidar os fatos, se é para trazer a verdade, por que não ter? Eu só temo que isso paralise o país por um tempo. Tem que seguir um programa. E a gente não siga com as pautas necessárias para tocar a economia. A gente acabou de sair de 2 anos de pandemia do Covid-19. Mas isso aí é com o governo federal. Mas a gente precisa provar. É uma preocupação completamente legítima e que eu compartilho. A gente precisa provar um monte de pauta. O que eu acho que essas pessoas que invadiram essas instituições não fazem ideia é que, assim, durante 4 anos, na minha opinião, o governo do Jair Bolsonaro governou com cortina de fumaça. Então, o que esses bolsonaristas, não os bolsonaristas, desculpa, esses golpistas fizeram? O que eles causaram e geraram? Uma cortina de fumaça, que era algo comum no governo Bolsonaro, que vai acabar ajudando o governo Lula. Ou seja, se até algumas semanas atrás a gente estava olhando para algumas talvez, os assuntos polêmicos envolvendo o PT, como indicações de ministérios, que foi prometido que a gente teria aí um ministério de uma frente ampla, só que quando a gente olha para cada forasteiro, para cada Simone Tebet, a gente tem um contraponto, um petista raiz ali, a gente não está mais discutindo nisso. E quem causou isso foram essas pessoas que invadiram as instituições. A questão é a seguinte, né? Nem tudo é só bom, nem tudo é só ruim. O fato é que, sem a CPI, de fato, entregaram ali a cabeça do Sansão na bandeja de prata, né? Pro Lula poder ter mais poderes do que ele teria se não fosse esse acontecimento. Agora, com a CPI a coisa fica mais complicada, porque é o que eu falei, na CPI eles podem pedir tudo, quebra de sigilo, telefônico, bancário, vem tudo à tona, vem tudo à tona, tudo vem à tona. É por isso que preocupa. Ah, tá, mas eles vão estar ocupados com a CPI, um monte de pauta interessante vai ficar travada. Não sei, como um sujeito do meu posicionamento político, eu acho isso até bom. Porque não vai ser a reforma do Lula que vai entrar lá, tributária, não vai ser a contra-reforma trabalhista, não vai ter tempo para a contra-reforma previdenciária. Nesse ponto eu acho até bom. E, por outro lado, algumas coisas do governo nem precisariam necessariamente do Congresso, como cumprir a promessa de quem ganha menos de R$5.000 não pagar imposto de renda. Isso não precisa do Congresso Nacional. Mas precisa da reforma tributária. Então é só fazer. Não, mas precisa da reforma tributária. Precisava era falar de gastar. Então, você chega, aumenta 13 ministérios, cria procuradoria, ouvidoria. Vocês estão esquecendo de algo muito importante dessa CPI. Soraya Tronic, ela está colhendo as assinaturas. Imagina se ela chamou o Padre Kelman e a gente tem os dois frente a frente novamente. Vai ser maravilhoso. Não, deixa a CPI rolar, meu povo. Pensando bem, deixa rolar. Deixa a CPI rolar. E os congressistas têm que trabalhar. Ninguém foi obrigado a se candidatar. E aumentaram o próprio salário. Então, e ainda vão ganhar mais. Vão ganhar mais. A gente tem que ver se eles estão trabalhando, estão fazendo. Tem que fazer tudo mesmo. Tem que fazer tudo. A gente trabalha tanto, por que eles não podem trabalhar mais um pouquinho?